Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Fala Chefe. E iniciamos 2025 com muitas novidades boas, tá? E desta feita não poderíamos trazer pessoa mais ilustre do que o meu amigo Luiz Clóvis Júnior. Vocês conhecerão neste podcast uma figura maravilhosa do Rio Grande do Sul, que tive o prazer de conviver no meu curso de mestrado e doutorado ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Clóvis, com o brilhantismo que lhe é peculiar, porque desde a graduação ele já recebeu a laura acadêmica e tudo que ele faz é para publicar, porque sempre foi aquele amigo fora da curva. Com vocês, doutor Luiz Clóvis. Prazer, meu amigo, estar aqui com você batendo um papo sobre o nosso bom direito. Que maravilha, professor Harrison, doutor Harrison, grande amigo Harrison e todos os nossos telespectadores e ouvintes do podcast Fala Chefe. Eu tenho uma honra de poder dialogar contigo, tu que és uma referência no direito tributário, no direito financeiro, um colega sublime, fora da curva, que ainda vai merecer muitos mais aplausos na arena brasileira, sem dúvida uma referência para quem está estudando, para quem está aprendendo, para quem é profissional. E um colega, acima de tudo, um ser humano maravilhoso, um pai de família abençoado, um sujeito destacado e a quem eu admiro, olha, espetacularmente, um amigo, uma amizade que eu admiro a vida inteira. Pois bem, Clóvis, é muito recíproco. Eu me lembro dos velhos tempos, né? A gente ali na Universidade Federal, no restaurante universitário que fazia aquela curva e a gente na fila para comer aquele belo almoço. E ali a gente trocou muitas informações, Clóvis. Você foi uma grande inspiração. Fez ali o seu mestrado, depois foi para a Europa, fez o seu doutorado na Universidade de Lisboa, uma tese brilhante que é objeto do nosso tema. Você também, salvo engano, no dia eu te liguei, você estava fazendo também um outro doutorado no Brasil. Então, duplamente Exatamente. Doutor, foi assessor do Tribunal de Justiça e hoje é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Clóvis, eu lhe agradeço profundamente por separar o seu tempo e saiba assim do meu carinho, do meu respeito por você. Você, para mim, sempre foi um amigo e um colega fora da curva pelas suas ideias, pensamentos brilhantes, sempre pensou fora da caixa e assim, todos que assistirão esse podcast serão assim muito enriquecidos com suas palavras hoje, meu amigo. Obrigado, professor Harrison. De fato, né, reforçando, eu sou juiz de direito aqui do Tribunal de Justiça desde 2010, né? Fui assessor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fiz o mestrado na Universidade Federal com o nosso professor Humberto Ávila, também vosso orientador, e o doutorado na Universidade de Lisboa, integralmente na Europa, né? Todo o doutorado na Europa pela Universidade de Lisboa, com o professor Carlos Blanco de Moraes, né, o Carlos Manuel Blanco de Moraes, o professor catedrático da Universidade de Lisboa, o sucessor de Jorge Miranda, né? Também um professor que leciona na USP, ele é professor convidado aqui da Universidade de São Paulo. E daí, durante a pandemia, naquele período em que nós não sabíamos como as coisas iam andar, eu resolvi, como não tinha muito o que fazer na pandemia, resolvi fazer outro doutorado. Então, concomitantemente, acabei realizando outro doutorado aqui na Universidade do Vale do Itajaí, que também concluí ano passado. Portanto, como eles dizem na Europa lá, eu sou professor doutor em Direito. doutor, 2 vezes de doutor em Direito. Maravilha, maravilha. Eu até trouxe aqui, Clóvis, o primeiro livro, não sei se é o primeiro livro que você publica, que é a Decisão sobre os Efeitos do Ato Inconstitucional, que foi uma versão, eu diria, meio que modificada ou adaptada da sua dissertação de mestrado. E sobre a erosão constitucional, eu não estou com o meu livro aqui, está em Salvador, eu estou aqui agora em outra cidade, mas você tem uma foto dele aí, não tem por certo ou por perto? Tem aqui, está conosco aqui o livro, A Erosão da Constituição pelos Tribunais. Que tese brilhante, doutor Clóvis, que obra densa, que obra maravilhosa. Eu fiquei assim, boquiaberto, porque eu fiquei pensando, cara, era tudo que eu queria escrever e não tive a sabedoria e a habilidade que você teve para escrever essa obra. Eu lhe parabenizo muito pela sua escrita e já começo aqui trazendo a introdução para que o nosso ouvinte possa saber do que se trata. Fala um pouquinho para a gente, um breve panorama, erosão constitucional, Clóvis. O que significa essa expressão? Bom, o tema remete, evidentemente, às questões do trabalho, ou melhor, dos equívocos na atuação do Poder Judiciário. Mas o tema erosão,
ele decorre de um teórico americano chamado Tom Kingsburg, que escreve sobre a erosão constitucional causada pela atuação de poderes executivos, de presidentes da República e de até legislativos, que acabam corroendo a Constituição, o espírito constitucional. Na ideia originária, são condutas, por exemplo, decretos inconstitucionais que acabam sendo mantidos, atos inconstitucionais por parte do legislativo que acabam corroendo, tornando líquida, fluida a Constituição. Só que toda a teoria do direito hoje, ela se preocupa com os excessos do administrador, com os excessos do legislativo, com os excessos do poder executivo. Mas não havia ainda uma preocupação ou uma teoria que se preocupasse com os excessos do poder judiciário, né? Do poder judiciário, em especial da jurisdição constitucional. Porque se nós pensamos a jurisdição constitucional imaginada por Hans Kelsen, era uma jurisdição constitucional efetivamente com viés político, mas composta por vários elementos da sociedade, pelo parlamento, por professores, por teóricos, portanto, preservaria a ideia constitucional de supremacia da Constituição. Mas o que nós estamos assistindo na América Latina, especialmente influenciado por uma doutrina chamada neoconstitucionalismo, é uma deturpação da Constituição, é uma politização da Constituição, é aquilo que eu chamei de erosão da Constituição. Então eu quis estudar os métodos, as práticas, as teorias que causam a erosão, ou seja, a Constituição perde a sua força normativa originária, que é a força de promover a democracia, promover a pluralidade, permitir que direita e esquerda governem, permitir que as pessoas sejam o que querem, para se transformar em algo que castra a democracia. E isto é erosão, é a perda do valor da Constituição, perda do valor da força da Constituição, castrando toda a força da democracia. Perfeito. Mas houve algum momento específico que despertou esse tema, ou é uma conjuntura de fatos que foram se acumulando até você suscitar esse estudo, doutor? A questão principal, o ponto de partida foi porque eu comecei a estudar o princípio democrático e como ele vem perdendo espaço mundo afora, né? Nós temos desvalorizado a democracia, professora. Por exemplo, nós temos essas campanhas difamatórias do parlamento, né? Os políticos são caricaturados e tudo parece ser resolvido dentro dos tribunais, né? Tudo parece ser nós, profissionais do direito, então, que somos seres iluminados, seres inteligentes, os juízes... O judiciário é a Casa Rosada e os outros poderes são poderes como se fosse um aerópago, né? Um conjunto de seres iluminados, superiores. E nós maltratamos o poder democrático, a democracia. Só que eu gosto muito de uma frase do Thomas Jefferson que disse o seguinte: em matéria moral e em matéria social, o camponês é tão sábio quanto o professor da universidade. Significa dizer que a opinião da pessoa humilde, a pessoa pobre, ela é tão importante quanto o sujeito inteligente em matérias como aborto, em matérias como o uso de drogas ou não, a proibição, em matérias como união afetiva ou não. Nós temos que saber ouvir as pessoas. Porque democracia não é governo de iluminados. Democracia é o governo da maioria ou da média das pessoas. E é isso que permite que a gente viva em paz, né? Nós superamos aquele período da aristocracia, aquele período que pessoas oligárquicos, pessoas ricas dominavam e diziam para as outras o que elas devem comer, o que elas devem pensar, como elas devem agir. Nós superamos isso por meio da democracia. E eu, estudando a democracia, comecei a me dar conta que ela estava sendo castrada, estava sendo cortada por um conjunto de teorias jurídicas que inviabilizavam o princípio democrático. E fui estudar de onde estava vindo isso. E cheguei até o neoconstitucionalismo, cheguei até as teorias moralistas, né? E nelas eu encontrei, digamos assim, a inspiração para escrever esta crítica e apontar os excessos da teoria do direito que levam à erosão da Constituição. Maravilha, maravilha. Eu ficaria ouvindo aqui essa explicação por horas e horas. E o que mais me chama a atenção, caro doutor, é que você é juiz de direito, tem poderes para, valendo-se da Constituição, decidir, e quanto mais poderes avocados, melhor, porque todo mundo gosta de poder, e você se autolimita.
Então, o que eu acho interessante na sua análise é que você escreve sobre alguma coisa que limita o seu próprio poder, o que Exato. aparentemente vai na contramão do que muitos poderiam pensar, cara, eu nunca vou escrever sobre alguma coisa que me limita, eu quero ter mais poder para decidir. E isso aí está a grande, eu diria, o grande toque magistral na sua tese, escrita por um juiz, a autocontenção do judiciário. Quando se pensou a tripartição dos poderes, lá nos federalistas, se dizia que o poder judiciário é o menos poderoso, é o menos forte, porque é o poder que não tem poder de tributar, que não tem o exército, né, que não tem o poder militar, que não tem o poder de fazer lei, né? Se dizia isso, é o braço mais fraco dos três poderes. Por isso não se preocupou muito lá, nem os federalistas, nem muito menos o professor Bruce Ackerman, né? Quando fala da separação dos poderes, se preocupou em trabalhar o poder judiciário. Agora, o que eu percebi? Eu percebi que, de alguma maneira, o contexto atual supervalorizou o poder judiciário, supervalorizou, e especialmente algumas teorias do direito transformaram o poder judiciário num poder acima dos demais, o que é uma certa disfunção, porque separação dos poderes pressupõe harmonia e independência entre os poderes. Parte disto decorre de uma importação equivocada da teoria da jurisdição constitucional, porque o amigo sabe melhor do que eu que quando Kelsen pensou o Tribunal Constitucional, ele pensou em ministros com mandatos temporários, Perfeito. Ele pensou em pessoas que fossem das mais variadas ramos do direito, e não pensou propriamente no poder judiciário, como acontece no Brasil, como acontece nos Estados Unidos. Perfeito. Então, como nós não temos essa estrutura institucional, eu pensei, nós precisamos de uma teoria que dê limites, ou pelo menos ajude os juízes a não se perderem neste excesso de poder. Porque, como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. Verdade. Então, às vezes, as pessoas têm boas intenções, ou às vezes têm uma ideia de mudar o mundo pelo direito. Os juízes mesmo, muitos amigos meus, são pessoas altamente bem intencionadas, mas a gente acaba trazendo disfuncionalidade para o direito. Perfeito. E o que eu quis fazer? É guiar o sistema judiciário, guiar o juiz para que ele fortaleça a Constituição, para que ele fortaleça, para que ele faça aquilo que tem que ser feito, né? Que é dar poder ao povo e não transforme a Constituição apenas num instrumento de dominação política, porque aí nós não temos propriamente um judiciário forte, nós teremos uma Constituição deturpada, né? Que é muito daquilo que às vezes a gente assiste, infelizmente, até no nosso próprio país. E você, pisando na Europa, com a cabeça no Brasil, conseguia perceber casos concretos em que a nossa Constituição estava sendo vilipendiada, desta feita agora pelo próprio Judiciário. Ou seja, talvez quem mais tivesse o dever de protegê-la fosse quem mais indiretamente estava enfraquecendo-a. E através de teorias pomposas, através de teorias argumentativas aparentemente convincentes, por uma elite que pensa muito bem, mas que ao final e ao cabo, na prática, estava acabando trazendo porosidade para a nossa Constituição. Exatamente. A Europa... No exterior tem muito disso, doutor Clóvis? Como é que você achou fonte bibliográfica? Eu vi que seu livro, a tese deu 900 páginas, então assim... 900, Coisa que... E fontes bibliográficas maravilhosas. E você conseguiu perceber autores pensando nisso também lá fora. Exatamente. Professor Harrison, lá na Europa, a que se preocupa é com a chamada erosão externa. Existem dois fenômenos de erosão da Constituição que eu trabalho. Este livro trabalha a erosão interna, ou seja, aquela gerada dentro da jurisdição constitucional. Por exemplo, dentro do Brasil, dentro da América Latina, né, em Portugal, dentro dos tribunais da jurisdição constitucional interna. Na Europa, nós temos o fenômeno da erosão externa. O que acontece isso? O Tribunal de Justiça da União Europeia tem passado por cima das constituições estaduais, nacionais. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, tem passado por cima das constituições nacionais em nome de um projeto de unificação da União Europeia. A União Europeia, por exemplo, tem o direito da União Europeia. E se diz lá que esse direito revoga até as próprias constituições nacionais. Nossa. Sem que tenha havido plebiscito, sem que tenha havido aprovação. A própria Constituição da Europa chumbou, não foi aprovada nem pela França, nem pela Bélgica, quando lá em 2006 se tentou fazer um referendo. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça da União Europeia, por exemplo, na decisão Tarico, que é uma decisão lá que desconsidera uma decisão interna do Tribunal Constitucional Espanhol, lá em outras decisões dentro do âmbito da Itália, por exemplo, em que se afastou até a prescrição penal, veja, delitos
havia uns criminais tributários, estavam prescritos, mas a União Europeia disse, não, temos que punir essas pessoas, mesmo prescritos, porque esse dinheiro tem que vir para a União Europeia. Então, a União Europeia, principalmente o Tribunal de Justiça da União Europeia, é muito criticado lá pelos excessos que acabam erodindo as constituições internas. Entendido. Na Europa, o fenômeno é diferente. Internamente, não existe esse risco tão forte quanto existe no Brasil. Mas no Brasil, nós temos tanto a erosão interna quanto a erosão externa, muitas vezes gerada por essa onda internacionalista que deturpa a nossa Constituição. Então, podemos dizer que quando um juiz, embora tendo a Constituição e as leis internas, vale-se de uma agenda normativa do exterior, do qual sequer virou uma fonte do direito em termos de tratado, mas simplesmente uma ONG internacional tem uma certa direção quanto à proteção de determinado bem, utilizar-se essa fonte para uma decisão interna seria uma erosão externa, porque você se vale de uma fonte externa para erodir uma lei que está vigente, que não foi afastada, que é plenamente constitucional, mas que no cotejo preferiu-se utilizar uma norma internacional. Professor Harrison, perfeitamente. E vou dar 2 exemplos práticos que o Brasil fez isso com o tribunal, aqui com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Primeiro caso, quando o Brasil diz assim, os tratados de direitos humanos têm aplicação absoluta. Mas o Brasil os aplica e ora não os aplica. E essa falta de critérios de aplicação dos tratados gera erosão. Vou lhe dar um exemplo. Nós aplicamos o Pacto de São José da Costa Rica quando criamos a audiência de custódia. Veja, atropelamos a competência do legislativo para legislar sobre processo penal. Hoje nós temos leis, mas lá atrás, quando o Supremo decidiu, não havia lei. Então nós aplicamos o Pacto de São José para esta finalidade, criar audiência de custódia. Mas aplicamos errado o Pacto de São José, por exemplo, quando se proibiu a chamada prisão civil, em qualquer hipótese, né? O ministro Gilmar Mendes tem um voto em que ele proíbe, aí foi prevalecente, né, no caso da prisão do depositário infiel, se proibiu qualquer prisão civil, em qualquer hipótese, salvo por alimentos, né? Salvo por alimentos. Acontece que essa prisão civil, no âmbito internacional, ela era admissível para prisões por descumprimento de ordens judiciais, a chamada contempt of court. Isso existia um mundo afora e existe, mas no Brasil foi proibido também, né? Foi proibido também. E agora o Supremo se viu em maus lençóis por conta das questões envolvendo o Twitter e tudo mais, porque teve que decretar prisões civis por descumprimento de decisões judiciais, né, no X. Entendi. Mas enfim, se trouxe o precedente estrangeiro e se aplicou de forma errada. Por quê? Porque o pacto não proibia a prisão civil, ele proibia a prisão civil por dívidas. Apenas naquela hipótese em que o sujeito era devedor, exceto o devedor de alimentos. Mas, olha só como a situação é complicada. O próprio Pacto de São José da Costa Rica diz que uma pessoa não pode perder os direitos políticos só se não for condenada criminalmente. O artigo 7º diz assim, só quando tu for condenado criminalmente tu perde os direitos políticos. Mas a nossa Constituição faz perder direitos políticos os condenados por improbidade administrativa. Perfeito. Isso contraria o tratado, só que nós não aplicamos o tratado, né? Outra regra, a Constituição brasileira exige filiação político-partidária para a pessoa concorrer, mas o pacto não exige, ele permite as candidaturas avulsas, mas aí nós não aplicamos o pacto. Entendi. Então, como é que temos esta incongruência? Ora a gente aplica o pacto, ora a gente aplica o tratado, ora não aplica. O que eu quis demonstrar é que essa aplicação errada dos tratados causa erosão, tanto no Brasil quanto na União Europeia. Às vezes a gente vai lá e diz assim, o Pacto de São José manda fazer tal coisa, aí se aplica. Ora, não se aplica. Então eu quis mostrar que há critérios que a Constituição estabeleceu para se aplicar o pacto e ora não se aplicar. E isso também acontece na Europa. Algumas vezes não se tem que aplicar o tratado internacional. Às vezes não importa o que diz a agenda internacional. Às vezes a gente aplica o nosso direito interno, que ele é mais protetivo, ele é mais denso, ele é mais conforme ao princípio democrático, à nossa realidade, e a gente não precisa aplicar. Então, o que eu quis dizer, em resumo, é que não dá para aplicar o tratado internacional sem critérios. Temos que ter critérios para aplicar o tratado. Assim como não dá para aplicar a nossa Constituição sem saber a diferença entre regra e princípio, sem saber que o princípio democrático é mais importante do que a argumentação jurídica e todas as outras questões.
Perfeito. E quando você falou da uma expressão homem médio, que mostra que a pessoa não precisa ter um nível educacional muito verticalizado para poder saber que as nossas instituições estão em crise, tá? Isso tá todo dia na mídia. Então, de um certo modo, a erosão da Constituição, ela revela uma certa crise de confiança nas instituições que já existem. Quando eu li o teu livro, eu fui para pesquisas recentes aí na internet sobre a sensação que o judiciário passa para o brasileiro médio, tá? E eu notei pesquisas, por exemplo, de 2016, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Índice de confiança no judiciário aponta que apenas 29% da população confia na justiça. Depois eu vou agora para 2024. Uma pesquisa que está no site do Jota. Se você confia no trabalho e nos ministros do STF. E mais da metade diz que não confia. Então, observe que se a Constituição, como norma que assegura a todos, igualdade e tantas outras garantias, ela, à medida que é erodida, as pessoas vão perdendo a confiança na própria justiça, da qual a Constituição é a norma maior, em termos de norma escrita. Então, de um certo modo, o teu tema ele está muito bem casado com a atualidade do Brasil. E a gente poderia citar vários exemplos, você citou exemplos de erosão externa. Então, do ponto de vista interno, eu acho que você está repleto de exemplos que poderia nos trazer casos em que a nossa Constituição, de um certo modo, é erodida e as instituições acabam perdendo crédito perante a população. Você poderia... E aí, Clóvis, eu faço até uma certa vinculação. Essa erosão, ela de um certo modo, ela é reflexo do ativismo judicial, expressão tão muito falada, tão pouco delimitada, mas de um certo modo tão presente no nosso dia a dia? Sim, excelente, professor Harrison. O que eu quero dizer é o seguinte, discutir a erosão é fundamental para a gente fortalecer o judiciário e resgatar a confiança da população na justiça. Boa expressão. Então, esse é o ponto. Então, assim, ao contrário do enfraquecimento que um leitor apressado, desavisado, poderia concluir da sua tese, a finalidade é justamente inversa. A finalidade é justamente reforçar o judiciário, reforçar o poder da Constituição, fortalecer o judiciário dentro das suas linhas. Perfeito. Exatamente. Perfeito. O professor K. Sunstein tem um livro chamado Constituição Parcial. E a Constituição se torna parcial em dois motivos. Quando ela não regula toda a realidade, quando as pessoas buscam na política ou na economia outras soluções que não na Constituição. Por exemplo, se um tributo é inconstitucional, mesmo assim as pessoas mantêm o tributo porque é importante, porque precisa de dinheiro, esse é um argumento que se usa, né? Então ela se torna parcial porque ela não regula tudo, e ela também se torna parcial quando ela se politiza. Quando ela assume uma agenda de direita ou de esquerda, progressista ou conservadora, e ela se torna incapaz de permitir a pluralidade democrática. E eu quero, com essa obra, mostrar como a Constituição pode se transformar mais conforme ao Estado Democrático de Direito do Brasil e Portugal, a partir de outras premissas, a partir do fortalecimento do diálogo entre as instituições. Por exemplo, em temas polêmicos, o Supremo não tem que adotar a decisão, eles têm que avisar ao Congresso que aquele tema tem que ser regulado, avisar ao Congresso que nós temos uma omissão e dar ao Congresso um tempo para debater. Caso o Congresso não o faça, aí sim ele ingressa. Exemplo, regulação de redes sociais. O Supremo pode reconhecer que há um problema de inconstitucionalidade e cobrar o Congresso que ele faça isso num certo tempo, e se ele não o fizer em 1, 2 anos, bom, então aí valerá uma regra até que o Congresso regule de outra maneira. Perfeito. Agora, vamos nesse tema da regulação. Eu vi votos no Supremo que basicamente esqueceram a nossa Constituição, esqueceram o artigo 19. São votos que descrevem a lei na Alemanha, descrevem a lei da União Europeia, descrevem a lei da Inglaterra. E cadê a nossa Constituição nisso, né? O que eu quero dizer é que, se nós acreditamos no direito, a Constituição ela não é um pedaço, ela não é parcial, ela tem que ser a base. A diferença da minha opinião como cidadão para a opinião de um juiz constitucional é que o juiz constitucional parte da Constituição como premissa. Eu, como cidadão, a minha vozinha, qualquer cidadão, vai ter a sua opinião política legítima, mas que é filtrada pelo aquilo que a Constituição permite. Perfeito. É aquilo que a gente chama da dimensão institucional do direito. Então, quando a Constituição deixa de regrar as coisas, nós perdemos a Constituição, perdemos o seu poder. E aí o amigo diz assim, por que nós temos crises de credibilidade?
O ativismo, que é uma disfuncionalidade do judiciário, ele é uma dos responsáveis. E veja, professor Harrison, não é ativismo quando o Supremo declara inconstitucional uma lei municipal que estabelece porte de arma para as pessoas. Porque isso é uma regra na Constituição. Quem regula quando a regra constitucional é clara, quando a Constituição diz de quem é a competência, quando a Constituição proíbe pena de morte e o Supremo vai lá e invalida, o Supremo não está sendo ativista, ele está cumprindo a Constituição. Perfeito. O ativismo é uma disfuncionalidade quando o Supremo invade as esferas de poder reservadas ao outro poder. Perfeito. Quando o Supremo manda instaurar uma CPI é uma decisão do próprio parlamento. Perfeito. Quando o Supremo cria regras constitucionais quando elas não existem. Isso é um ativismo. Obriga então, o uso de câmera por policial em um determinado estado. Por exemplo, esta é uma decisão ativista, porque de fato essa é uma decisão administrativa. Agora, veja bem, o ativismo ele é bem intencionado, porque as pessoas querem resolver um problema. Às vezes, o juiz brasileiro, doutrinariamente, sempre foi tratado como alguém que tem que resolver o problema, resolver o caso, tem que resolver, melhorar a sociedade. Só que acontece que quando o juiz faz isso, ele atrai para si todo o debate político. Perfeito. Quando o juiz manda dar um medicamento, as pessoas não vão mais cobrar o prefeito, que é o responsável. Quando o juiz manda botar a câmera, eles não vão cobrar o governador, que é o responsável. Eles vão cobrar o judiciário. E é por isso que o judiciário acaba se politizando. E isso atrai a ira das pessoas que pensam diferente. Então, a minha proposta teórica é um judiciário que faça a democracia funcionar e que não faça o papel da democracia, que não responda no lugar da democracia. No caso das câmeras, no caso dos medicamentos, o que um juiz adequado ao Estado de Direito tem que fazer? Responsabilizar as pessoas que não fazem nada. Estabelecer prazos, estabelecer processos estruturantes. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. O Tribunal Constitucional da Colômbia, em matéria de medicamentos, adotou o que a gente chama de processo estruturante. Chamou todo mundo e disse, olha, vamos criar leis que atendam as pessoas. Perfeito. Vamos negociar essas questões. Em matéria das câmeras corporais de policiais, por exemplo, você poderia adotar um processo estruturante, né? Por que São Paulo e não a Bahia ou o Rio Grande do Sul? Então, tem que se reunir. Existem mecanismos de jurisdição constitucional muito menos ativistas e que resolvem a mesma maneira. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que quando nós adotamos essas práticas ativistas, quando nós adotamos práticas iluministas, quando nós dissemos, olha, vamos dizer para a sociedade o que é bom para ela, nós atraímos para o judiciário uma situação que não é dele, que é a politização, que é o enfraquecimento. E isto é agravado por uma estrutura errada, o nosso Supremo Tribunal Federal, que é funcionar como uma corte, quando na verdade ela é membro do Poder Judiciário. A Corte Constitucional Europeia tem mandato definido, tem prazo, tem multiplicidade de indicações. O Brasil tem uma tradição estadunidense completamente disfuncional. Perfeito. Os Supremos aqui, os ministros aqui são vitalícios. Né? Isso não é republicano, um ministro ser vitalício. Nenhum cargo de chefia de poder no Brasil é vitalício, mas no Brasil é, e isto gera uma disfuncionalidade. Perfeito. Então, o que eu quero propor ali é descrever o fenômeno para promover soluções para fortalecer o nosso judiciário, para que ele seja, então, mais conforme a nossa Constituição e permita atravessar esses mares de crise, atravessar essas crises, essas divergências, né, garantindo a verdadeira democracia e garantindo a verdadeira pluralidade, que é o que se espera. Que maravilha, que maravilha. Eu me lembro, e lendo o seu trabalho, que fomos meio que talhados juntos estudando as teses do professor Humberto Ávila. E ele, anos depois, escreveu um artigo que é aquele Entre Ciência do Direito e Direito da Ciência, tocando no neoconstitucionalismo. Falando sobre a diferença, né, de regras para princípios, de ponderação para subsunção, do moralismo individual, da justiça individual e da justiça geral. E foi trazendo aquelas nuances todas que, quando eu percebo no seu trabalho, o quanto que você também foi influenciado. Porque, de um certo modo, é trazer esse moralismo, é trazer o meu decisionismo, minha forma de pensar para resolver os problemas do mundo em decisões amplamente técnicas, porque eu entendo
que quanto mais técnica é uma decisão, menos o judiciário nela poderia adentrar, porque não tem estrutura técnica de ministérios, secretarias, departamentos para poder decidir se uma Câmara é melhor ou não para evitar determinados índices, até porque estudos e pesquisas podem ter vieses distintos de análise, podem ter metodologias que não são das melhores. E, de um certo modo, eu notei o quanto que o neoconstitucionalismo, de um certo modo, acabou trazendo ao judiciário essa flexibilidade de, ora, adotar um posicionamento, ora, adotar outro, ora, os votos dos ministros antigos valem, ora, não valem mais. E é uma certa flexibilidade. Então, de um certo modo, o neoconstitucionalismo tem aí uma conta pesada na erosão da Constituição. Concorda, meu doutor? Sem dúvida, professor. Quero dizer o seguinte, nós imaginamos o uso da moral, né, a partir de 1945, com todos aqueles horrores da Segunda Guerra, o nazismo, né, o fascismo, nós imaginamos uma forma de corrigir o direito puro, digamos assim, por meio de alguns valores. Só que, lá na fórmula do Radbruch, né, Gustav Radbruch inspirou a ideia de direito quando ele fosse manifestamente injusto. Por exemplo, Perfeito. Uma lei permitindo a escravidão, uma lei permitindo a tortura, quando neste limite a moral serviria para castrar esse direito, para corrigi-lo, né? Perfeito. Essa ideia original, que depois foi desenvolvida pelo Robert Alex, numa ideia de pretensão de correção moral, Perfeito. Ela era muito bem-vinda e é muito bem-vinda. O direito precisa de uma legitimação moral, em alguma medida ele precisa de alguns valores. Agora, isso também nos Estados Unidos veio com a ideia da leitura moral da Constituição. Quando Ronald Dworkin imaginou que o direito tem normas, tem princípios, tem valores com uma moralidade política que nos ajudam a interpretar. Igual respeito, equidade, fairness, né, justiça Perfeito. No direito, enfim, são valores. Agora, esta ideia, professor Harrison, era uma ideia corretiva dos excessos. Perfeito. Essa ideia do constitucionalismo principialista, do constitucionalismo moral, era uma ideia apenas corretiva dos erros, para evitar que nós tivéssemos essas ditaduras, essas posturas abusivas. O Brasil, entretanto, deturpou-a, assim como a América Latina, naquilo que eu chamo de neoconstitucionalismo, uma corruptela do constitucionalismo. Por que corruptela? Porque daquilo que era apenas para corrigir o excesso, nós transformamos como regra. Perfeito. Então, hoje, quando o juiz vai aplicar uma norma, por exemplo, prazo da apelação, 15 dias. Aí o juiz diz, veja, mas 15 dias, eu moro aqui no interior da Bahia, as pessoas estão muito mal, estão com seca, não tem condições, então eu vou fixar 17. 15 não é bom, o melhor era ser 17. Então, quando eu tenho lá a lei, a Constituição diz assim, a lei diz assim, posse de drogas é crime. Mas veja bem, as pessoas estão fumando, tem muita gente que usa maconha, tem estudos que dizem que é bom, então eu acho que nós temos que corrigir isso aqui. Não sei se percebe, nós transformamos aquilo que era para ser uma correção excepcional, que era para ser um limite ético, um mínimo denominador ético, nós transformamos isso num superpoder. Perfeito. E isso foi ensinado para juízes, advogados, promotores, professores, na ideia de que o direito tem uma dimensão moral, que tudo é uma discussão, uma argumentação moral, tudo é sujeito a um debate político, e o direito não constrange mais ninguém. Então, o prazo de 15 dias pode ser 12, pode ser 10, pode ser 17, dependendo da situação concreta. E é isto que nos fez o quê? Diluir o direito acabou. O direito não constrange, o direito não constrange. A Constituição pode dizer, e isso é perigoso, porque a gente às vezes aplaude quando o Supremo está discutindo. Não, quando vai na linha do que eu concordo, eu aplaudo na hora. Agora, o mesmo julgador, quando é uma coisa contra, eu discordo. Agora, que perigoso, se a gente tornar tudo fluido. E a proibição da tortura? E se a gente começar a torturar traficante, ou melhor, sequestrador de criança? Porque aí eu posso fazer o que eu quiser, só que a proibição da tortura, para mim, é absoluta. É inegociável. Assim como é inegociável a democracia, assim como é inegociável regras de competência, quem compete fazer o quê. Perfeito. Então, o que nós fizemos? O neoconstitucionalismo brasileiro deturpou essas teorias usando da ponderação, usando da teoria da argumentação, fez aquilo que o Habermas chama de discurso estratégico. Nós abandonamos a racionalidade
e adotamos o discurso estratégico. Ou aquilo que na linguagem de Luhmann, né, a gente pode dizer, houve a corrupção do direito pelo sistema da política e da moralidade. Tudo virou política, tudo virou casuísmo. E isto é perigosíssimo, porque nós transformamos a Constituição em mera recomendação. Nós transformamos a Constituição em o direito em si virou uma mera recomendação. A gente colocou no pé de igualdade a opinião que eu tenho, a opinião do advogado, a opinião da imprensa, a opinião do blogueiro, com aquilo que a Constituição disse. A gente olha para a Constituição e diz, não está bem isso aqui, está muito defasado, eu tenho que mudar. Só que eu não posso, o direito não é isto. O direito é caracterizado por uma ciência de argumentação, mas ela tem limites. O principal limite, o direito positivo, aquilo que está posto, a linguagem escrita, o texto. Se o texto diz é proibido, ele não pode dizer que é proibido de vez em quando, proibido quando eu quero. É proibido, né? Então, isto o neoconstitucionalismo fez. Ele deu ferramentas para que as pessoas corrigissem os excessos. Mas, no Brasil, nós transformamos essas ferramentas em vícios, em defeitos que estão destruindo e politizando a jurisdição constitucional. Então, o que eu proponho ali é alertar para esse fenômeno e propor limites dentro da própria Constituição que resgatem-na destas garras do neoconstitucionalismo. Pô, mas que coisa maravilhosa. A palavra, ela não está mais constrangendo nos últimos dias, né? E a palavra, ela é pública, ela tem uma vinculação que eu não posso mudar o seu sentido, porque eu não sou, como diz na Alemanha, né, o dador de palavras, o legislador, quem dá a palavra para o caso concreto. Então, quando o juiz, diante de uma palavra que diz lá, 3 anos após aprovado, para ser aprovado no concurso público, tem 3 anos de experiência. Se eu for começar a contar o estágio como experiência, supostamente, eu estou quebrando claramente uma palavra tão clara que está na Constituição. Quando a gente quebra alguma palavra que me beneficia, tá bom demais. Mas na hora que começa a quebrar para tudo, e aí eles passam a ter a mesma crítica que os políticos também são passíveis de, né? Vou lhe dar um exemplo. O Irã interpreta a Constituição a partir de uma moral, a Sharia. O artigo 2º, 3º da Constituição diz que a Constituição iraniana tem que ser interpretada segundo uma moralidade, a Sharia. Então veja se eu começar a interpretar a Constituição brasileira conforme o Alcorão ou conforme a Bíblia, né? É a mesma coisa que eu interpretar a Constituição conforme ideias progressistas, Perfeito. Ideias de esquerda ou de direita. E a Constituição não é isso. A Constituição quer que as pessoas possam ser muçulmanos, católicos, judeus, que elas possam ser de direita, de esquerda, homoafetivos, heteroafetivos. Ela quer que todos convivam em paz. E para isso, ela estabelece procedimentos, ela valoriza a democracia, as palavras constrangem, elas são limites. Nós temos que fortalecer para que a democracia resolva e não trazer para dentro do tribunal a solução dos problemas que a democracia não funciona. Eu vou repetir o que eu disse no início, a democracia não é o governo dos melhores, a democracia não promete para as pessoas que todo mundo vai ser feliz, que todo mundo vai ter tudo. Ela garante uma forma de conviver pacificamente, que cada um possa ser o que quiser. E as evoluções são paulatinas, elas não acontecem por obra e graça de uma sentença. Se a gente pensa que as decisões judiciais mudam o mundo, a gente está errado, porque o Poder Judiciário não muda o mundo, né? Eu vou dar um exemplo simples, né? 2010, o Brasil reconheceu a união homoafetiva entre as pessoas do mesmo sexo. Você acha que a violência contra as minorias aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, o Supremo não mudou, não acabou com o preconceito. Vai acabar com o preconceito? São políticas públicas de igualdade, políticas de educação por o amor e não para a violência. Nos Estados Unidos... Oi? Sim. Não, continue. Nos Estados Unidos, a decisão Brown versus Board of Education, né, que acabou com a segregação, ela é de 1956 ou 58, ela acabou com a segregação, mas nos Estados Unidos, nas escolas, entre negros e brancos. Mas o que trouxe igualdade foi o Martin Luther King, foi o Malcolm X, foi a luta pelos direitos civis, não foi a decisão da Suprema Corte, não foi, portanto, uma decisão iluminada que mudou o mundo, foi a política, foi a democracia. Então, o que muda o mundo são as pessoas se conscientizarem, votarem melhor, melhorarem a educação, pressionarem os políticos. É a democracia que muda o país.
não são decisões judiciais iluminadas. Né? Então é isso que a gente tem que entender, que a nossa Constituição está inserida nesse contexto, e não num contexto em que pessoas iluminadas decidem tudo. E o tema, doutor Clóvis, ele é tão complexo porque eu não sei se seria possível uma reforma institucional que promovesse um maior controle sobre essas interpretações excêntricas da Constituição. Porque isso não, imagina, não pode ter uma lei dizendo dê a palavra o sentido que lhe é, beleza? Não, é algo que pessoas como você, escrevendo teses maravilhosas, que eu fico aqui quase que bêbado de tanta informação gostosa, e aí quando a coisa é demais, você pode até ter excessos. Eu estou assim maravilhado com o seu trabalho, Clóvis, e com sua fala, porque são pessoas vanguardistas como você, que conseguem, com o tempo, trazer à pruma aquilo que está meio fora. E eu lhe parabenizo porque eu fico pensando, cara, para a Previdência, a reforma da Previdência, para tributário, a reforma tributária, para processo, a reforma do processo, mas para as instituições, entendido? Que reforma poderia haver para construir, eu diria, esse limite que você tanto prega? É muito difícil, não é isso? Chefe, é muito difícil. Por isso que eu entendo que o que modificaria é a forma como a gente interpreta. Por isso que eu apresento as práticas e os métodos errados para propor métodos e técnicas a partir dos princípios estruturantes. O que eu acredito? Eu, de alguma maneira, não posso negar, eu tive um debate com o professor, eu me inspiro em Dworkin, mas eu tropicalizo Dworkin. Porque enquanto o Dworkin vai buscar, né? Imagina Dworkin tomando um sol na Bahia. Assim, na Bahia, em Morro de São Paulo, onde você esteve há uns anos atrás. Pronto. Então, Dworkin pensava lá, ele encontrou na Constituição Americana aqueles princípios mais caros da comunidade. Eu encontro no Brasil, na Constituição da República Portuguesa, assim como no Brasil, os princípios estruturantes, aquilo que é mais caro. O que é mais caro? Separação de poderes, princípio democrático, supremacia da Constituição, vinculação ao Estado de Direito, proteção dos direitos fundamentais quando eles estão ali fixados. Então, estas bases têm que ser sempre fortalecidas quando eu interpreto. Se eu interpretar violando o Estado de Direito, segurança jurídica, proteção da confiança, está errado. Perfeito. Se eu interpretar violando separação de poderes, está errado. Então eu proponho métodos e práticas. Agora, fora a teoria, vamos voltar ao velho Kelsen, né, no livro da jurisdição constitucional. Fora isto, a única hipótese que existe numa democracia são as responsabilizações políticas, né? Perfeito. A responsabilização política dos agentes. Então, assim, se um presidente da República está fugindo dos limites, ele vai ser impedido, vai sofrer o impeachment, né? Se um deputado comete as irregularidades, ele vai sofrer a sanção. Se um juiz constitucional sofre os excessos, ele sofre as sanções. Mas essa é a responsabilização política. O que eu trato é da responsabilidade jurídica. O que a gente faz, né? Quem custodia o Supremo? Ora, aí é papel da mídia, papel da imprensa, papel da academia. Por isso que eu fiz o estudo como professor também, para demonstrar que os excessos têm que ser corrigidos por metodologias. A gente não pode dizer que qualquer interpretação é aceitável, que cada um tem o seu entendimento, porque não é, nem tudo é hard case, nem tudo é disputável. Prazo de apelação 15 dias, são 15 dias, não são 15 horas, não são 15 meses, 15 é 15, não é 10, não é 8. Então, nós não podemos transformar tudo numa argumentação. E é isto que torna o direito fluido, para usar a expressão do Bauman, né? O direito, temos os tempos líquidos, o amor líquido, e temos as constituições líquidas. As constituições se transformaram em líquidas. Nós não se damos conta que quando nós não temos esses limites, o direito não vincula. E se o direito não vincula, pronto, então cada um pensa o que quiser. Aí voltamos ou à política ou à guerra, que não é o que se deseja, né? O direito como instrumento civilizatório, ele é produto da democracia. Então as pessoas se reúnem, dizem lá, votei no fulano, o fulano vai votar por mim. Bem ou mal, ele representa aquelas pessoas. E é esta regra que eu tenho que trabalhar, gostando ou não gostando. O que está acontecendo hoje é esta fluidificação. Soluções, na minha opinião, jurídicas, é mostrar os erros, apontar os erros e tentar dizer as correções, tentar mostrar os caminhos que têm que ser adotados. E esperar que os homens que ocupam os cargos tenham esta boa-fé intelectual, acadêmica e sigam, né, essas
soluções, porque do contrário, realmente, não há muito o que fazer. Pô, maravilha. O fato de você já apontar soluções, isso deixa a gente, eu diria, com uma certa segurança de que tem esperança no futuro para que a Constituição ela seja limitada no seu alcance pelo que de fato ela é e não pelo voluntarismo das decisões de muitas pessoas. Nessa ideia, professor Harrison, na primeira parte, então, eu descrevo no livro, né, os fenômenos da erosão, falo das causas e eu aponto algumas soluções. Então, por exemplo, vamos fazer de maneira bem simples, né? Eu tenho uma regra e um princípio na Constituição. O que é mais, o que me vincula mais? Uma regra, porque uma regra, ela é clara, ela é fácil de ser compreendida, ela é fácil de ser aplicada. Eu não posso transformar a regra num princípio. Por que eu não posso? Porque eu vou relativizar a força do poder constituinte. Lá atrás, quando a gente fez a Constituição, a gente fixou aquela regra. A regra impede que a gente ceda o canto da sereia. Tem um episódio, né, que é sempre lembrado de Ulisses, quando estava voltando das guerras, né, ele se mandou amarrar num poste do navio para que ele ouvisse... Exatamente, ouvisse o canto da sereia, mas os seus marinheiros deveriam tapar os ouvidos para não cair no canto da sereia, porque se eles caíssem no canto da sereia, o navio ia bater no rochedo. Esta expressão do Stephen Holmes, ela é muito próxima para o Brasil. É por isso que a Constituição brasileira diz assim, ó, é proibida a pena de morte. Pronto, né? É proibida a prisão perpétua. É por isso que a Constituição diz assim, compete à União legislar sobre, porque ela quer impedir o canto da sereia. Perfeito. Agora, se a gente não reconhece isto e que estas regras têm força maior do que os princípios, se a gente vou citar um caso do Supremo, se a gente pega um sujeito que é condenado criminalmente, que tem os direitos políticos suspensos, portanto, até o final da condenação. E a gente vai no Supremo e diz que esse sujeito, apesar de condenado, pode fazer concurso público, apesar de condenado criminal, apesar de ter perdido os direitos políticos, a gente está caindo no canto da sereia. Perfeito. Porque a gente diz assim, mas ele é condenado, ele precisa se ressocializar. A Constituição sabia disso, mas ela proibiu, porque ela não quer nenhum condenado ocupando o cargo público. Mas aí vem lá os iluminados do Supremo e dizem, não, mas o princípio da ressocialização... que passou no concurso, estudou de dentro da cadeia e passou... O princípio da... Pronto, aí, veja, só que é isso, a Constituição já excluiu, porque ela já disse, olha, eu quero gente honesta ocupando cargos públicos, então a pessoa, enquanto estiver sob efeito da condenação, não pode ocupar cargo público. Isso é uma regra. Se a gente relativiza isto em nome de princípios, a gente torna ela fluida. Outra regrinha que a Constituição nos orienta, outro princípio que ela nos ajuda, a autocontenção. O juiz não tem que intervir, o juiz constitucional, salvo quando for clara e manifesta a inconstitucionalidade. Eu tenho regulação no Brasil sobre o aborto legal, o aborto decorrente de estupro, o aborto decorrente de risco para gestante, ele é legítimo, né? Agora, eu já tenho uma regra, eu não preciso que a jurisdição constitucional mude essa regra. Se nós temos que mudar, é o legislativo. Eu tenho que ter a minha autocontenção. Perfeito. Porte de consumo de drogas. A regra está na lei. Eu não preciso de uma jurisdição constitucional. Mas é uma regra desatualizada. Tá bem, nós podemos achar isto. Mas isso é um debate para o legislativo. Eu não posso avançar esse sinal. Eu tenho que deixar e respeitar o processo democrático, amadurecer, porque é assim que a gente vai manter a nossa solidariedade. Veja, professor Harrison, parte desse clima de hostilidade que a gente vive no país, dessa falta de solidariedade, é porque nós não compreendemos que para caminhar de mãos dadas, nós temos que fortalecer a democracia. Perfeito. E as eleições e os debates, e não impor por meio da justiça, né? Perfeito. Isso quebra a nossa solidariedade, isso gera mais ódio do que amor. Então, ter uma autocontenção é outra proposta que eu tive ali, uma autocontenção. E significa, quando não for clara a inconstitucionalidade, deixa que esse debate seja democrático. A Constituição não diz nada sobre a vaquejada, mas há decisões dizendo que ela é inconstitucional. Agora o Congresso foi lá e disse que é uma patrimônio. Então veja, a Constituição não diz nada sobre castração de cachorros e o Supremo vai decidir a melhor forma de castrar cachorros. Quer dizer, isso é um tema... A Constituição não é o ovo originário do mundo, né? Então, não podemos tratar a Constituição
como tratamos o Alcorão ou a Bíblia. Nós não podemos olhar para lá e tirar todas as nossas respostas. Perfeito. Ela é muito mais modesta, ela é aquilo que o teu professor que tu gosta tanto, Friedrich Schauer, disse, ela é uma constituição modesta, ela disse muitas coisas para as coisas importantes, mas muitas coisas ela não disse nada, ela não disse o horário que nós vamos gravar o podcast, ela não disse como vai ser o nome dos nossos filhos, ela não disse se eu devo comer carne ou não. Dizem que quando da Assembleia Constituinte um deputado pegou um taxista, e o taxista estava puto com os deputados, falou, mas por que aconteceu? Falou, pô, a Constituição não está falando nada de taxista, cara. Então, todo mundo quer ter um pedacinho dentro da Constituição, e de fato, ela é modesta, não dá para falar de tudo. Mas há quem diga que a Constituição estabelece até o valor para se enterrar uma pessoa em São Paulo, o valor das tarifas em São Paulo, o Supremo diz isso, né? O ministro Flávio Dino deu uma liminar dizendo que os preços estavam errados conforme a Constituição. Mas a Constituição não disse nada sobre as tarifas para enterrar pessoas. E observe que não se admite a inconstitucionalidade reflexa, a indireta. Tem que ser de texto da Constituição para que o Supremo possa se manifestar. Mas, obliquamente, a gente consegue invalidar todo o direito ordinário. É como se o direito infraconstitucional não tivesse valor algum. 8 semestres de direito civil jogados fora, porque você vai extrair uma palavrinha da Constituição que vai ter um alcance tão grande que vai invalidar todas as normas infraconstitucionais. Essa é uma premissa de interpretação que eu julgo um dos maiores problemas da erosão. Nós tratamos a Constituição como o ovo originário do mundo, para lembrar o Forsthoff, né? Então, a Constituição tem o preço do termômetro, tem o preço dos medicamentos, não existe uma ADIM impetrada, uma DPF, discutindo até a taxa de juros que o Banco Central aplicou. Não me duvide se nós não tenhamos uma intervenção do Supremo nesse agora, tema. Quando agora o Banco Central aumentou, está dizendo que é inconstitucional. Eu publiquei isso. Então, falei, isso é o quê? Isso, na verdade, é sintomático de como nós tratamos o direito e a Constituição, como se ela fosse a tábua da felicidade. E a partir dessa premissa é que nós extraímos dela tudo, todas as soluções. E isso não é assim, porque a Constituição não é uma Bíblia, não é um Alcorão, não é o Torá, ela não é um livro moral. A Constituição é um conjunto de regras para que a democracia funcione, para que o direito funcione. Então, quando ela não diz nada, eu, juiz constitucional, devo dizer, olha, esse é um tema do legislativo, não me cabe dizer assim, a discussão é importante, sem dúvida, mas ó, o legislador vai lá e decida. Então, esse é um dos pontos. Eu aponto essa ideia da Constituição total, da Constituição preceptiva, como um problema. A Constituição ela tem que ser mais modesta. E isto vai levar a uma autocontenção. E note, professor Harrison, eu gosto de uma outra frase. Nem tudo que é moralmente bom é constitucionalmente obrigatório. O juiz constitucional, o juiz que interpreta a Constituição, o advogado que interpreta, o promotor, ele tem que entender que nem tudo aquilo que ele acha bom, que ele acha correto, é obrigatório juridicamente. Se a gente não separa isto, a gente está misturando direito, moral, política, religião e pronto. Nós não temos mais Estado de Direito. Nós temos Estado político, nós temos politização. Cada um vai fazer a correção moral do direito pelas suas idiosincrasias, pela sua forma de pensar o mundo, e aí complicou. Isso vai promover desunião, isso vai promover falta de respeito, né, entre as pessoas. Olha como a questão é importante, vou dar um exemplo, que a Constituição americana, o Supremo americano, né, a Suprema Corte foi muito criticada na questão da revogação do precedente do aborto, né? Havia lá a autorização de Roe versus Wade, que garantia o direito ao aborto em todos os Estados Unidos. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos voltou atrás, portanto ela revogou, ela não disse que o aborto era proibido, ela não disse que as pessoas não podiam escolher abortar, ela disse que isso era um tema de democracia. Cada estado americano poderia votar. Então temos que ouvir as pessoas daquele estado. E nós temos metade dos estados americanos permitindo o aborto, porque isso envolve várias questões, envolve até que data, quando vai se permitir, quais as hipóteses, não se pode dizer que é um direito absoluto. Então, a Suprema Corte deu um passo atrás e disse, discutam vocês. O que isso gerou? Vários estados americanos legalizaram, botaram na sua Constituição. A França colocou na Constituição o direito ao aborto.
Tudo bem, é uma decisão política daquela comunidade, mas haverá outras, como na Irlanda, que não se colocou na Constituição. Foi a opção da Irlanda. E tudo bem, democracia é isso, as pessoas pensam diferentes. Se eu não concordo, eu tenho que debater, esclarecer as pessoas, lutar para que aquilo mude, mas não usar uma Corte Suprema para impor às pessoas a minha visão de mundo. Ou como dizem os portugueses, a minha mundividência, a minha cosmovisão. Né? Aí eu não estou sendo democrata nem jurista, eu estou sendo político, eu estou corrompendo a Constituição. Ou, como diz o professor Bern Reuters, essa palavra é do professor Bern Reuters, estou fazendo uma revolução secreta. O que é uma revolução secreta? É modificar a Constituição por meio da interpretação. E o professor Bern Reuters, num livro com este nome, disse que foi exatamente isso que o Estado nazista fez. Ele interpretou a Constituição de Weimar a partir do superior interesse do Estado alemão. Então, ele deu uma leitura moral da Constituição de Weimar. Então, Bern Reuters mostra como isso é perigoso. Né? Essa Constituição, interpretada de maneira errada, leva a uma revolução secreta. Ou, como diz o professor Cass Sunstein, né? Isso se trata de uma vingança de Jefferson. O que é a vingança de Jefferson? É que Jefferson acreditava que a Constituição podia ser mudada o tempo todo por meio de leis. Já Madison interpretava a Constituição como rígida, como a Constituição brasileira. Então ele diz que aquelas pessoas que ficam interpretando a Constituição e mudando ela por meio da interpretação, realizam a vingança de Jefferson. Então eu diria que essas interpretações erradas fazem revolução secreta, fazem a vingança de Jefferson. Ou seja, quando não conseguem revogar, mudar a Constituição, porque ela é imutável, eles fazem a vingança de Jefferson. Eles modificam a Constituição por meio da interpretação. Bom, se isso é bom ou ruim, é uma avaliação política. Juridicamente, eu tenho para dizer, é errado. Juridicamente, cientificamente, é errado, e isto causa mais danos do que ganhos. Perfeito. Gente, que aula de direito constitucional e de teoria do direito nós tivemos aqui hoje, viu? O Clóvis é brilhante, Clóvis tem uma técnica na oratória que consegue, assim, deixar todo mundo preso. E, Clóvis, a gente ficaria horas e horas para falar contigo, por isso que eu aconselho você que está nos seguindo, que está assistindo esse vídeo. Onde é que a gente pode te encontrar, Clóvis? Seu livro é vendido... Fala um pouco suas redes sociais, como é que é? Lumen Iuris, ele está na Lumen Iuris, na editora que publicou, né? Está na Lumen Iuris e está na Amazon também para ser vendido. E eu tenho ali minhas redes sociais, que é Luiz Clóvis JR, que é um perfil profissional, em que eu eventualmente publico algumas lições mais de processo civil, que é meu dia a dia. São quantos segundos de processo que você publica? É 90 segundos de processo 90 civil. 90 segundos de processo. Quem quiser aprender processo de pouco em pouco, tá, gente? Gota em gota. Perfeito. Clóvis, é assim, maravilhoso bater esse papo contigo, tá? Eu fico pensando assim, o quanto que o público sai mais enriquecido depois que ouve a tua fala. E a gente passa a compreender mais a importância de proteger a nossa Constituição. Eu tenho que lhe agradecer muito. Não sei se tem alguma mensagem, a gente que está vendo os estudantes que estão fazendo direito agora, se for na faixa etária normal, ali 18 anos de vida, já pegaram um momento de mudança, talvez estão, eu diria, a mente está sendo sedimentada em um momento em que o direito está muito fluido, a segurança jurídica quase que não existe ou muito relativizada. Então, assim, alguma mensagem, porque essas pessoas talvez não leram os clássicos e cada vez mais a gente lê menos clássico. A gente quer um direito de resumo do resumo do resumo do resumo. Então, Clóvis, que palavra, você nos citou tantos autores aqui importantes que talvez nas estantes das novas bibliotecas sequer passam. O que é que você poderia falar aqui para os nossos alunos, estudantes e profissionais do direito que não sabe ainda da importância da Constituição enquanto um instrumento regulatório, nem tanto principiológico, o importante da sua rigidez para poder tomar atitudes acertadas como essas? Porque, de repente, chega um caso concreto. Caso concreto meu vizinho abriu uma janela de 3 metros e consegue ver toda a minha casa. E a casa dele está a 80 centímetros separada da minha.
Aí eu vou para o Código Civil, no Código diz que não, essa janela tem que ser pequena, tem que ter uma metragem maior de distância, mas no caso concreto o juiz decide com base na dignidade da pessoa que mora na casa, que precisa ter um vento cruzado, de modo que toda a legislação ordinária é sucumbida diante de uma suposta interpretação constitucional. Que mensagem você poderia deixar para os nossos estudantes para saberem a importância do nosso direito constitucional, meu amigo? Bom, professor Harrison, obrigado pelas tuas palavras. Eu diria que a primeira lição é ler um livro chamado Autoridade da Lei Orçamentária. Esse é um livro do professor Eu vou inverter. Harrison. A primeira, deixa eu inverter. A primeira coisa é ler o livro A Erosão da Constituição, viu, gente? Não, Por favor. Autoridade, porque é o livro do professor Harrison, e sem dúvida ele estudou Jeremy Waldron, que é um dos grandes teóricos da democracia, da importância da democracia, e isso nos fortalece. Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer para o estudante é o seguinte: acredite no direito e na sua força democrática. Veja, claro que o parlamento tem os defeitos, claro que o executivo tem os seus defeitos, assim como o judiciário, mas nós criamos um sistema para conviver em sociedade em que o poder do povo é exercido por meio do voto. E por meio do voto, ele consegue eleger os seus preferências, e essas preferências vão chegar e reverberar nos parlamentos. E ele vai produzir o direito posto. Então, quando a gente vai resolver um problema jurídico, pessoal, a premissa é o texto da lei. Nós vivemos num direito positivo, nós não vivemos nos Estados Unidos, no common law, em que são os precedentes. O direito é o que está positivado. Então, nós temos que estudar o que está escrito na lei. Se a lei diz a abertura da janela é 3 metros, ela é 3 metros. Ao contrário da argumentação na rua, ao contrário dos debates na rede social, o direito é uma argumentação especial, ela tem limites. O primeiro deles é o direito posto. É aquilo que a lei diz, é aquilo que a Constituição diz. Então nós precisamos resgatar o texto da Constituição. Precisamos resgatar e ler o que a Constituição nos diz. E nos conformarmos com a democracia e com o direito. Conformar significa dizer, eu não preciso ter o melhor direito do mundo, democracia não é o melhor sistema do mundo, mas é um sistema possível na discordância. Então eu tenho que ser menos exigente, eu não posso numa decisão judicial, no estudo do direito, buscar a perfeição. O perfeição não existe, ninguém de nós é perfeito, nem o direito. Então quando você estudar, conforme-se com o direito. Leia o texto da lei, leia o texto da Constituição e tenha isso como base. Quando lhe perguntarem, o aborto é legítimo? Tu olha para o Código Penal, tu olha para aquilo que diz a lei e resolva assim. Não vá olhar para os livros de doutrina, não vá ler as teses, porque essas teses são teses, elas não têm legitimidade democrática. Ninguém votou nas teses, nem na minha, né? Nós votamos no legislador. Então, procure estudar a partir do direito posto. E, acima de tudo, acredite na Constituição, acredite na democracia. Democracia, pessoal, é votar em pessoas, ter alternância, às vezes à direita, às vezes à esquerda, às vezes mais progressista, às vezes mais conservador, às vezes mais competente, às vezes menos competente. E tá tudo bem, de 4 em 4 anos, nós mudamos os nossos governantes, vamos aprimorando. E não vamos confiar apenas no judiciário para transformar a sociedade. Quem ensinar para vocês que o direito e que o juiz transformam o mundo está ensinando uma promessa messiânica. E ela não está certa, porque o direito é muito mais modesto. Ele nos ajuda a viver, mas cada um de nós tem que traçar o seu caminho do coração. Cada um de nós tem que fazer da vida o que quiser, votar regularmente e acreditar que só a democracia vai corrigir os nossos problemas ao longo dos anos, e não de uma hora para outra, e não de uma maneira mágica, e não por meio de um canetaço. Que maravilha. E não esqueçam de ler o livro do professor, porque é, sem dúvida, para mim, uma referência, sem dúvida, do direito brasileiro. Doutor Luiz Clóvis Júnior, foi assim muito bom falar contigo. Eu fico aqui muito feliz, cara. Cada vez que você se pronuncia, cada expressão sua e cada concatenação de ideias, assim, me conforta, porque, cara, é muito bom saber que tem gente que pensa como você. Esse seu livro é vanguardista, será lido por gerações e gerações.
você já se perpetua na história. Quando Deus te levar daqui a 80 anos, tá bem? Você está deixando um grande legado que vai ser uma virada de página no nosso direito nacional. Poucas pessoas, normalmente quem está dentro da estrutura do judiciário, pensariam assim como você. E você consegue trazer luzes para muito descrédito que as pessoas estão tendo no nosso judiciário. Aparentemente, o que seria uma limitação não aceita pelo próprio poder, torna-se o fortalecimento do próprio poder. Eu te parabenizo, Luiz, e espero que tenhamos outros encontros. Espero que você venha na Bahia e eu no Rio Grande do Sul para a gente se encontrar. Mas assim, muito obrigado pelo seu precioso tempo para trazer luzes sobre a importância da nossa Constituição, tá bom? Um grande abraço e obrigado pelo seu tempo, amigo. Obrigado, pessoal. Um abraço a todo mundo do Fala Chefe aí. Grato pelo Valeu. espaço. Valeu, chefe. Abraço. Tchau, tchau.